Seguindo por aqui com o Vitrine, vamos de entrevista? E essa entrevista, não é que ela gera uma polêmica, tá? Porque não é um tema polêmico, mas é um tema que todo mundo passa, mas que todo mundo tem muita dúvida. Olha só, um desafio enfrentado por quase todos os pais em algum momento do desenvolvimento dos filhos é o quê? Enurese, gente, noturna, que é o famoso xixi na cama. Vamos falar o popular, né? É o xixizinho na cama da criança lá, viu? Pra gente falar mais sobre esse assunto, eu tô recebendo a super especialista em educação infantil, a Marielle Marcioli, que vai dar o quê pra gente? Aquela luz no fim do túnel. Boa tarde, Marielle, minha linda, tudo bom? Tudo bem, Paty? Mãe de 5, né? Tem que saber sobre isso. 5 vezes. 4 ainda, porque a última não desfraudou, mas 4 experiências já. Ainda tá ali, Sim. tá ali. Mas que Sim. legal, viu? Marielle, me conta. É normal essa questão da criança fazer o xixi na cama? E se for, é normal até que idade? Sim, é normal nos primeiros anos, vamos dizer assim. E a grande maioria das crianças vai passar por esse momento. Tá. A gente costuma dividir o desfraude em duas partes, né? É aqui que tem uma grande dúvida que os pais acabam ficando, né, caem nesse erro aqui. O xixi do dia, o desfraude dele é diferente do xixi da noite. Por quê? Porque o do dia você pode treinar a criança. Também tem uma polêmica aqui, que tem gente que defende que não, né? Enfim, mas a gente consegue treinar uma criança depois que ela dá os sinais de prontidão. Você consegue ensinar, porque durante o dia ela está acordada. Ela está consciente do que está acontecendo, ela consegue controlar os esfíncteres e tudo certo. Então, uma criança entre 18 e 30 meses está no auge do seu amadurecimento ali de esfíncteres e ela é capaz de ser treinada. Contudo, todavia, entretanto, a noite é diferente. A fralda da noite não é tirada, ela é deixada. Significa o quê? A gente continua colocando a fralda na criança até que a criança pare de fazer xixi à noite. Essa é que é a questão. Entendi. De manhã, quando você vai trocar a fralda da criança, se a fralda tá sequinha, opa, talvez já temos um avanço aqui. Mais de uma vez isso acontecendo é sinal de que a criança parou de fazer o xixi de noite, é isso? Sim, a gente estabelece um padrão, daí cada família escolhe o seu padrão, né? Lá na minha casa, eu escolho assim, quando a criança ficou uma semana com a fralda seca todos os dias, ao amanhecer, eu tiro a fralda da noite, sabendo que eventualmente pode ter um escape. Então assim, né, aquele truque, né? Tira a fralda da noite e coloca um protetor impermeável no colchão, porque de vez em quando pode acontecer. Tem crianças que não. Um dos meus filhos, o meu menino, meu único menino, ele desde o dia que desfraudou do dia, desfraudou da soneca, desfraudou da noite, do xixi, do cocô, tudo junto. Nunca mais fez xixi. Então, assim, ele foi o único em casa, mas é um caso raro mesmo. Geralmente, a criança primeiro deixa a fralda do dia, aí, depois de alguns meses ou anos, ela deixa da noite. Entendi. Aí, por exemplo, a criança que ela não conseguiu, vamos dizer assim, fazer essa fase, né? Passar, né? Não usar mais a fraldinha. Isso é físico ou emocional? O que a gente pode atribuir? Primeiro é físico. Primeiro a criança precisa adquirir um grau de maturidade. Isso tem a ver com o desenvolvimento mesmo. Então, no começo, imagina, você acabou de tirar a fralda da criança, ela ainda está amadurecendo o seu controle, ela precisa organizar, vamos dizer assim, a diurese dela durante o dia, para que isso não aconteça durante a noite. Então, tudo é um processo que vai levar um tempo para amadurecer. Então, no começo é físico. Mas existem questões emocionais? Podem ter, por exemplo, quando aquela criança que já estava desfraldada da noite, já não tinha mais xixi na cama e de repente troca de escola. De repente os pais estão se divorciando, de repente nasce um irmãozinho. Acontece alguma situação difícil de lidar e a criança pode voltar a ter escapes noturnos. Isso é comum, é normal. E se for uma fase curta, um período curto, tudo bem, a criança supera e vai em frente. Mas em alguns casos é importante buscar também um atendimento psicológico, né? Que pode dar um suporte ali. Entendi. Quando que é um sinal de alerta em relação ao xixi na cama? Tá. Quando a criança, durante o dia, já consegue segurar o xixi, a gente fica tranquilo até os 6 anos. Então, até 6 anos, não existe dizer assim, nossa, meu filho tá atrasado, tá fazendo xixi na cama ainda, tá tudo certo. Por quê? Porque grande parte das crianças, até os 6 anos, já vai ter parado de fazer xixi na cama. Então, a gente não precisa nem levar para o médico avaliar. Ah, não tem alguma coisa. Só se a criança não consegue segurar o xixi durante o dia também. Aí sim, o pediatra já tem que estar sabendo, já tem que estar acompanhando. Mas se durante o dia ela desfraudou, tranquila, de boa, e à noite, até os 6 anos, ainda acontece, tudo certo, não tem problema.
Aí, passou de 6 anos. Aí é legal a gente ter um acompanhamento para ter certeza de que não tem uma questão física junto. Porque tem algumas crianças que até os 10 anos ainda vão fazer xixi na cama. Tem algumas crianças que até os 12 anos ainda vão fazer xixi na cama. Então, por exemplo, aos 10 anos ainda existe uma taxa de quase 10% de crianças que ainda eventualmente faz um xixi deixa escapar. E algumas outras, 5% até 12 anos. E olha que interessante, se o pai ou a mãe tem um histórico de ter feito xixi na cama até bastante tempo, os filhos têm maior chance. Então tem mais probabilidade, porque tem questão genética envolvida. Entendi. E pra gente falar sobre a pergunta de 1 milhão, né? Do desfraude ali. Quando vai começar esse desfraude durante o dia mesmo? Também a gente pode falar um pouquinho da questão da noite. Como falar com essa criança? Porque é um bebê, né? É um bebezinho. Como começar, iniciar esse diálogo aí? Conta pra gente. Porque o desfraude do dia realmente depende de conversa, né? A gente precisa orientar essa criança, falar, olha, agora você não precisa mais da fraldinha, mas antes já tem que ter tido um processo de reconhecimento. Como assim? A criança tem que ver que eu vou ao banheiro, ela tem que ver que o irmão mais velho vai ao banheiro, tipo, nossa, não usa fralda, né? Olha, o seu priminho não usa fralda, a mamãe não usa fralda. Ele vai começar a pensar, poxa, é verdade, né? Olha só que interessante. Ele vai começar a despertar o interesse por ir ao banheiro. Isso tem que ser antes do desfraude. A gente vai fazendo assim, preparando o terreno. E aí, na hora de chegar o momento, você fala assim, bom, vou tirar a fralda. Claro que tem outras coisas para ajudar a preparar, né? Não vou aprofundar no tema, porque eu tenho um curso inteiro só sobre isso. Mas assim, uma coisa que dá para ajudar é a gente falar com a criança assim, agora você não precisa mais usar a fralda. E não, você não pode mais. Ah, ó a diferença. É bastante diferença. Tipo, não é um castigo, ó, agora se fizer vai ter um castigo, vai apanhar. Não, você não precisa. E aí, a gente tira a fralda da criança e passa ali uns 3 dias acompanhando ela 24 horas por dia. 24 não, enquanto ela está acordada, ela começou a escapar um pouquinho, a gente pega e leva pro vaso. Nem que escape um pouquinho, você leva para ele terminar no vaso. Aí aconteceu de novo, leva de novo. Com 3 dias, isso já praticamente não acontece mais. Outra questão que também acontece bastante é a questão, por exemplo, do xixi. A criança até conseguir correr, fazer e tal, mas algumas têm a timidez para fazer o número 2, né? Aí elas parece que sentem a necessidade de estar com a fralda para poder fazer o número 2. Isso acontece frequentemente. Acontece. E aqui também tem outra questão, né? O desfraude do xixi também é separado do desfraude do cocô. Então, assim, às vezes a criança já desfraudou para fazer o número 1, só que ela ainda vai levar algumas semanas para conseguir ir para o vaso para o 2. Até que porque o controle de esfíncter é diferente, a sensação é diferente. Entendi. Ela não sabe identificar ainda ao certo. Então, às vezes, essa história de a gente voltar a fralda para o cocô acaba criando uma situação que se perpetua. Sabe, assim, tem casos, já acompanhei casos de pais que, tipo, a criança desfraudou com 2 anos e daí continuava pedindo a fralda pra fazer, porque eles sentem um pouco de insegurança, né? A gente pode motivar, não, tudo bem, tá tranquilo, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, você pode fazer e tal. Ah, mas eu quero a fralda. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. E você tentar vencer essa timidez, assim, de começo, porque depois, se você acaba voltando pra fralda, eu já vi crianças que foram até 5 anos que não podia estar fora de casa na hora que precisava fazer, porque ela queria estar em casa de fralda. Porque ela, né, você acaba criando, assim, uma dificuldade, né? E a criança se sente envergonhada, porque na escola, como ela faz? Né? Uma criança de 5 anos já vai pra escola, como que faz isso? Então, é legal que a gente consiga conduzir o processo com tranquilidade. Mesmo que a criança mostre medo, você fala, não, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, calma. Às vezes eles sentem um pouquinho aquela cólicazinha, aquela vontade assim, e não sabe identificar. A mamãe vai te ajudar, tudo bem, senta aqui no vaso, vamos ler uma historinha, vamos conversar. E de repente uma hora faz. E quando faz o primeiro, depois eles ficam mais tranquilos, Ou né? seja, a paciência, gente, aqui, acho que é uma palavrinha-chave, né? A Marielle falando ali das reações, né? Ah, porque a mãe, o pai conversar assim, falar assim. Isso é bem normal, as reações, porque assim, já desfraudei faz tanto tempo, mas tá escapando, tá fazendo xixi, não sei o quê. E o pai e a mãe, às vezes, numa roda de conversa, muitas vezes informal, com pessoas, acaba falando mal, criticando e tal. Tem que cuidar porque a criança escuta e isso pode afetar. Sim, especialmente quando é a enurese noturna, né? O xixi, aquela criança que já tem 7, 8 anos, por exemplo, que tá deixando escapar e às vezes os pais acabam contando. É legal que a gente preserve essa criança. Ela não faz xixi porque ela quer.
Né? Ai, tá fazendo isso. Não, ela não consegue controlar ainda. Então, pode ser que seja fisiológico, se foi investigado, o pediatra avaliou, até um urologista avaliou, tudo certo, não tem causa fisiológica, então tudo bem, vai chegar a hora que essa criança vai ter maturidade. A gente precisa preservá-la para que ela não se sinta ainda mais, né, envergonhada diante de todo mundo. E quando acontece um escape de xixi, seja na hora antes de levar pro vaso, seja, enfim, nesse sentido, como que os pais devem reagir com essa criança? Oh, puxa vida, escapou o xixi, era aqui no vaso, filho, escapou na roupa. Bom, então vamos lá, vamos limpar para você não ficar molhado. Pronto. Não tem castigo, não tem briga, não tem grito, não tem nada. Ok, escapou, tá bom, a gente vai limpar, a gente vai resolver o problema. Claro que isso depois de 5, 10, 15 xixis no mesmo dia, que pode acontecer, já passei por experiências. Depois de 5, 10, 15, a gente já não tem mais tanta motivação. Ai, puxa, que pena, escapou, né? Tá bom, vai lá, limpa, só não fala nada que é melhor, né? Vai lá, limpa e fala, ó, aqui tá sequinho de novo, agora quando você precisar a gente vai pro vaso. E começa de novo, uma hora vai dar certo. Vai sim, uma hora vai dar certo, viu? Marielle, minha linda, muitíssimo obrigada pela presença. Passa teu Instagram, o pessoal te seguir, tem mais dicas também como essa e tantas outras sobre a maternidade. Sim, sobre desfraude tem muita coisa lá no meu perfil. @Marielle Marcioli. Quem quiser procura lá no link da bio que tem, inclusive. Perfeito, minha linda, obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? Até, Paty, tchau, tchau.